Bom dia a todos. Havendo número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a 4ª sessão extraordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura, do dia 24 de março de 2020. Esta presidência, tendo em vista o edital de convocação dos suplentes 6 e 9 de 2020, com fundamento no artigo 5º, inciso 1º do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, convida a comparecer à mesa os suplentes de vereadores, os senhores Antônio Aparecido Ribeiro dos Santos, do PP, o Edivaldo Zaramella, do PSC, Marcelo Fogás, do PHS, Osael Luiz da Rosa, do PSC, Paulo Roberto Boro, do PSC, convido os suplentes, vereador Antônio Aparecido Ribeiro dos Santos, Edivaldo Zaramella, Marcelo Fogassa, Osael Luiz da Rosa, Paulo Roberto Boro, a prestarem o compromisso regimental de posse, declarando assim o prometo. Questão de ordem, senhor presidente. Após esta presidência ler o compromisso, que se trata do artigo 11, parágrafo 1º do regimento interno. Baseado, vereador, a questão de ordem. Artigo 223 e 224 do regimento interno. Baseado nesse artigo, vereador, nós estamos se trabalhando novamente, sim, vereador, estamos sim. Para que não haja o que houve nas 2 outras sessões anteriores. Exatamente, né? exatamente. Então, eu acho que a questão já está se iniciando, eu estou seguindo a sessão da forma que foi, eu estou tentando fazer a sessão da forma que está entendido, que já falamos da outra vez, eu estou e vou empossar os suplentes. Depois da minha questão de ordem, o senhor procede da forma como melhor ele aprovar. Deixa eu fazer minha questão de ordem, depois o senhor vai para julgamento e defere. Tranquilo, senhor presidente. Só estou querendo seguir o regimento interno. Tranquilo, o senhor proceda da forma como o senhor nós estamos trabalhando com o regimento interno e o decreto-lei, né, vereador? Nesse caso aqui, exato, regimento interno e decreto-lei. Por favor, que o senhor siga. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu tenho até que lembrar tudo o que eu falei nas anteriores, mas de forma bastante objetiva, essa questão de ordem ela é formulada no seguinte sentido, com base nos artigos 223 e 224 do regimento interno. Por quê? Ora, vejo aqui à minha frente 3 suplentes convocados do PSC. Um dos convocados, por óbvio e ilação lógica, é o suplente do vereador denunciado, presidente desta casa, Oswaldo Alves dos Santos. As 2 outras cadeiras ocupadas pelo PSC, e eu me restringo exclusivamente ao PSC, porque os demais partidos, embora eu veja um impedimento na votação por parte do Paulo Boro, mas isso vai ser objeto de outra questão de ordem. Eu me restringo ao PSC porque os suplentes do PHS, né, que é o do vereador Toninho, que é o denunciado Toninho, e do PP, que é do vereador Rubão, suplente do Rubão é o, só para saber aqui, Toninho da Ambulância. Eu estava me referindo ao Toninho da Saúde, agora ao Toninho da Ambulância. Esses não vejo problema, está ok, está correto. Agora, em relação ao PSC, se você convoca 3 suplentes e dá posse aos 3 suplentes, que é o que o senhor quer fazer agora, dar posse aos suplentes do PSC, é óbvio que eles ocupariam as cadeiras da Angélica Enfermeira e do Adalto Fornazieri, os 2 do PSC. E por que essa questão de ordem é formulada nesse momento, senhor presidente?
Se nós pegarmos as sessões anteriores, o que, ressalto desde já, não está incluso na ata da forma como eu coloquei aqui, e esta vai ser a retificação, a errata que vai ser apresentada na próxima sessão ordinária, os senhores vão ver que na primeira questão de ordem que eu levantei, justificando justamente essa situação, é de que inexiste impedimento direto dos vereadores da Angélica, enfermeira, e principalmente do vereador Adalto, que simplesmente foi arrolado como testemunha. E aí, com base num princípio constitucional, eu não estou nem dizendo de regimento interno, nem de um decreto-lei da época militar, num princípio constitucional, o princípio da igualdade, tratar os iguais nas medidas das suas igualdades e os desiguais na medida das suas desigualdades. O senhor tem que, pelo menos, e aí que eu faço a questão de ordem, a qual inclusive foi, se você pegar as sessões anteriores, ela foi admitida pelo senhor a questão de ordem. O senhor falou, tá bom, aceita a questão de ordem. E posteriormente, de inopino, o senhor encerrou a sessão. Mas se nós pegarmos a íntegra dos áudios e vídeos, você vai ver lá que o senhor aceitou já essa questão de ordem minha, naquela oportunidade, na oportunidade anterior. A única ressalva que o senhor fez, desculpa falar, senhor, Vossa Excelência fez, foi que haveria, então, o impedimento deles de votarem. Essa foi a ressalva que o senhor fez. Né? Mas que a questão de ordem havia sido aceita. Então, é no mesmo sentido, senhor presidente. Prejudicialmente a posse desses vereadores suplentes, até porque o impedimento nesta casa, e existem vários precedentes regimentais nesse sentido, na sessão passada, retrasada, que eu aventei a possível, com todo respeito, nobre vereador Aguirels, mas o possível impedimento do senhor naquela votação do Bombeiro Civil, porque eu entendia que haveria um impedimento, mas o senhor se levantou e foi de forma bastante clara e categórica dizendo, eu não estou impedido de votar, o senhor disse aqui. Então nós aqui dessa casa, nós nos damos ou não por impedidos, e não os outros determinam que nós somos impedidos, a não ser, obviamente, que exista uma ordem judicial. Então, nesse aspecto, senhor presidente, eu faço esta questão de ordem prejudicialmente, ou seja, antes da posse dos suplentes, né, antes que seja dada a posse a esses suplentes que eu mencionei do PSC, para que os ocupantes titulares do partido PSC fiquem em suas cadeiras, uma vez que não existe nenhum impedimento legal nem regimental. Esta é a questão de ordem. Sucessivamente, ou seja, se o senhor não acatar essa minha questão de ordem, o que eu admito apenas para argumentar e por amor ao debate, senhor presidente, que seja ao menos dado tratamento igualitário a todos aqui presentes e arrolados como testemunhas na acusação. Ou seja, todos que forem mencionados como testemunha na acusação, se assim Vossa Excelência entender que os dois não podem votar, que estes arrolados como testemunha, não tem aqui de cabeça agora, mas salvo engano, pastor do mercado, alguns aí que foram arrolados como testemunha, o Levi também foi arrolado como testemunha, todos têm um tratamento igualitário e não votem, se for essa a decisão. Essa é a minha questão de ordem, senhor presidente, a qual peço encarecidamente que o senhor analise, considerando, sobretudo, principalmente o que já foi decidido aqui nesta casa, e, na hipótese do senhor indeferir a questão de ordem, lembrando que ela é formulada em duas etapas, o pedido principal e o pedido sucessivo, eu, desde já, exaro a minha vontade e intenção de recorrer ao plenário. Muito obrigado. Vereador, referente aos suplentes aqui que estão presentes na data de hoje, convocados juntamente com a secretaria e o jurídico dessa casa, ou a questão de ambos do mesmo partido, conforme mencionado também, foi devido que os assim convocados pela vez não quiseram estar presentes, tinham compromisso, estariam fora da cidade, e seguiu-se normalmente a escala precisa conforme foi. A questão de ambos os vereadores, vereadora Angélica, vereador Adalto, já tinha me posicionado
e naquele momento da sessão anterior já tinha indeferido e dizendo que os mesmos estavam, no meu entendimento, e consultado e conversado juntamente com a parte jurídica, discutido na sala da presidência com todos os vereadores, e depois dei meu posicionamento e mantive o posicionamento que ambos não estariam, no meu entendimento, como presidente, aptos a votarem aquele dia. Então, nessa forma, vereador, vou indeferir o pedido do senhor novamente e vou seguir dando posse aos mesmos. O meu recurso ao plenário. Agora, o recurso ao plenário, vereador, como que se nós estamos numa sessão que ambos estão citados para o afastamento e eu vou recorrer ao plenário para ambos votarem. Ué, eles podem se abster de votar, ué. Não, mas não tem porquê, vereador. Está indeferido o senhor pode o pedido de recurso ao plenário. Está indeferido, eu vou dar posse, vereador. Mas o recurso ao plenário é um direito subjetivo. Mas eu vou continuar, eu vou dar o senhor continuidade. Tem ciência que o senhor indeferiu meu recurso ao plenário, o senhor está cometendo ato de abuso de poder que lhe dá improbidade administrativa? O senhor tem ciência disso? O jurídico lhe informou que se o senhor indeferir o meu recurso ao plenário, o senhor está cometendo... Vereador, como eu estou dizendo... Não, só estou perguntando. O plenário está incompleto, o senhor sabe disso. Então eu dou posse a eles, depois você recorre ao plenário. Dou posse aos vereadores que aqui estão. Porque o meu entendimento, vereador, como presidente, vereador, eu estou mantendo a sessão passada de que ambos, e com todo respeito, não estou desmerecendo a pessoa de cada qual vereador aqui, eu estou só seguindo as normas do entendimento e pelo requerimento que nós falávamos na semana passada, aonde acabou, portanto, distorcendo a sessão, baseado no artigo 85 que nós falamos, e acabei encerrando a sessão depois, mas eu tinha já deferido o meu posicionamento. Sim. E eu vou manter o posicionamento. Eu respeito e mantendo esse posicionamento, quero deixar para vocês da seguinte forma, que eu vou empossá-los, e depois de empossá-los aí, o senhor recorre ao plenário, porque o plenário hoje, agora, nesse momento, está desprecavido, ele não está... Isso é irrelevante, senhor presidente, nós temos quórum Eu vou seguir, vereador, nós temos quórum, senhor presidente, nós temos quórum para deliberar, nós estamos em maioria, nós temos quórum para deliberar, o plenário não está incompleto, ele não está com todos os vereadores, mas nós temos quórum para deliberar e, inclusive, prosseguir a uma comissão processante com os vereadores que estão sentados, independentemente das questões dos suplentes. Nós temos quórum. A questão de ordem que eu estou formulando, quero deixar bem claro, o senhor proceda como o senhor entender pertinente. Agora, lhe aconselho a se aconselhar com o jurídico, porque se o senhor não submeter a minha questão ao plenário, estará caracterizado, abuso de poder passível de improbidade administrativa. Eu estou lhe advertindo pelo seu bem, pela consideração que tenho ao senhor, senhor presidente. Vereador, o recurso ao plenário é um direito subjetivo de todos os vereadores. Agradeço, vereador. Já tenho explanado dessa forma, agradeço a preocupação do senhor. E, da mesma forma, estou advertindo agora o senhor para que eu possa seguir. Eu vou seguir no parâmetro do artigo 85, nesse momento está advertido o senhor e eu vou seguir... Advertido do que? Está advertido... Do que eu fiz um recurso ao plenário? Pelo artigo 85, vereador. O que diz o senhor é 85? advogado, vereador. Tá, o senhor sabe muito bem das leis, vereador. O senhor sabe que nós estamos na terceira sessão e não consegue dar andamento. Porque, vereador, senhor presidente, então eu estou lhe advertindo que o senhor está vereador, abusando de poder. Tá, vereador. Na forma do artigo 85. O senhor tem, com todo respeito à palavra do senhor, o senhor tem de comum essa casa, e está virando, logicamente, para alguns pré-candidatos aí, a mesma forma de dizer que vai rasgar o regimento, que eu rasgo o regimento dessa casa, que eu vou rasgar o regimento, várias vezes o senhor fala aqui. Rasgar o regimento, talvez, se é do erro meu, eu até assumo. Agora, há vários meses que está sendo cometido aqui em rasgar o regimento dessa casa. Principalmente quando nós estamos tentando pela terceira vez, vereador,
seguir a sessão, vereador. Sim. Certo? E eu vou dizer mais uma vez para o senhor, nada aqui é pessoal. Nada aqui que eu estou fazendo é pessoal. Eu vou seguir essa sessão. Eu vou dar posse aos suplentes nesse exato momento. Tudo bem. Vereador. Só da forma como o senhor me advertiu, eu lhe advirto também. Tá certo, mas eu estou, vereador, eu como vereador, me permita, vereador, eu como vereador, entre os 15, eu estou vereador, não sou diferente de nenhum, não me tem porquê, mas eu, nesse momento, também estou presidente, seguindo o que lhe dá por razão, e direito e lei como presidente, vereador. Então, eu estou seguindo e vou seguir com a sessão. Obrigado, vereador. Prometo cumprir a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica Municipal, observando as leis, desempenhar a lealdade e o mandato que foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar do povo. Declaro, portanto, empossados e convido a tomar os assentos e suas cadeiras. Acho que, mas está sem a pausa aqui. Então, para dar posse a vocês, mais uma vez, prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica Municipal, observando as leis, desempenhar a lealdade, o mandato que foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar do povo. Declaro, então, portanto, empossados e convido a tomar o assento em suas cadeiras. E passo, nesse exato momento, a palavra ao primeiro secretário para a leitura da denúncia. Questão de ordem, senhor presidente. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da denúncia em face dos vereadores Antônio Carlos Savioli, Oswaldo Alves dos Santos, Rubens Franzin Manuel. Vereadora. Vereadora. Eu vou deixar a questão de ordem para a senhora. Logo na sequência. Mas, vereadora, a senhora... Tá, mas, vereadora, eu já estou entendendo. Eu não estou referindo ao vereador a fala dele. O meu entendimento, nesse momento, a senhora não tem questão de ordem. A senhora não tem... Porque eu empossei os mesmos baseado no que a senhora e o vereador Adalto não se retirou da outra vez. E baseado nisso aí. Vereador Nick, primeiro secretário, por favor, siga com a leitura, vereador. Vereadores. Vereadores, não tem questão de ordem, vereadores. Não tem, eu já pedi isso para vocês, gentilmente, outra vez. Por favor, vereador Nick. Por favor, vereador Nick. Por favor, siga. Bom dia a todos. Por favor. Vereadora Angélica e vereador Adalto, vocês podem permanecer aí. Vocês não vão se retirar como da outra vez. Mas não tem a palavra, vereadora. Não tem a palavra. Catherine Cauane Firmiano da Silva, brasileira, portadora do título eleitoral número 110705940671, zona 061, seção 0196, Arapongas, Paraná. Devidamente inscrita no CPF sob o número 1205466894, residente e domiciliada na Rua Sabiá da Praia, número 401, quadra 1, lote 24, na cidade de Arapongas, Paraná,
Respeitosamente, vem a presença da Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º, inciso 1, do Decreto-Lei 201/67 e artigo 90, inciso 2º e 9 da Resolução 204/91, que institui os RICMA, representar pela instauração de denúncia e pedido de cassação do mandato dos vereadores Antônio Carlos Chavioli, Toninho da Saúde, PHS, Rubens Franzin Manuel, PP, Rubão e Oswaldo Alves dos Santos, PSC, atual presidente do Legislativo, pelas razões de fato e de direito a seguir alinhavadas. Recebimento de vantagens indevida. Chegou ao conhecimento da denunciante, por meio da sessão de julgamento do processo de cassação em face da vereadora Angélica Ferreira, ocorrido na Câmara de Vereadores no dia 30 de 1 de 2020, que os vereadores Oswaldo Alves dos Santos, Antônio Carlos Chavioli e Rubens Franzin Manuel receberam vantagem indevida de valores confessados pelo ex-presidente da Casa de Leis, o vereador Maringá, dos fatos da Operação Ctrl-Z, que originou ação civil pública e a cassação de mandato do mesmo. Angélica Ferreira, ao depor em sua defesa, mencionou ter escutado o atual prefeito comentar sobre um esquema criminoso de recebimento de propina pagos pela empresa de digitalização aos vereadores Rubão, Oswaldinho e Toninho da Saúde. Os respectivos vereadores dividiam a quantia em dinheiro entre eles e, em determinado período, ficou apenas para o vereador Maringá. Como comprova a fala da vereadora em anexo, os vereadores recebiam a vantagem devida juntamente com a vereadora Maria Margarete Pimpão. Para melhor elucidar os fatos, arrola como testemunha Guinelson Galassi, PHS, Evangelista Pereira da Silva, PHS, Levi Aparecido Xavier, PHS, e Paulo César de Araújo, PMDB. Desta feita, a conduta dos ora denunciados submete-se ao que dispõe o artigo 90, inciso 9 da Resolução 204 de 1991, Regimento Interno da Câmara Municipal de Arapongas, passivo de cassação de mandatos, se não vejamos. Artigo 90. Perderá o mandato o vereador. 9. Que abusar das prerrogativas asseguradas ao vereador ao perceber, em função do cargo, vantagens indevidas. O regimento interno da Câmara Municipal de Arapongas está em consonância com a Constituição Federal de 1988, no tratamento dado aos parlamentares da Câmara dos Deputados, Senado Federal, e com base no princípio da simetria constitucional, o mesmo tratamento que deve ser dispensado aos deputados estaduais, distritais e aos vereadores. Se não vejamos. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Importante destacar que a conduta indecorosa em questão não está sujeita ao regime de processamento do regimento interno com votação secreta, tampouco por votação apenas pelos membros da mesa diretora. Aplica-se ao caso a regra residual do Decreto-Lei 201/67, vez que infração sujeita à perda do mandato está descrita no inciso 9 do RICMA. Artigo 90, omis. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara por voto secreto e por decisão de 2/3 de seus membros, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara assegurada ampla defesa. Redação dada pela Resolução número 262, de 16 de 2 de 2008. Parágrafo 2º. Nos casos previstos pelos incisos 3, 4, 5 e 7 e 8, a perda será declarada pela mesa
de ofício ou mediante provocação do vereador ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. O processo de cassação, quando cabível, obedecerá às normas do Decreto-Lei nº 201, de 27/2/67. Desta feita, frente à grave denúncia que chegou ao conhecimento da denunciante Catherine Cauane Firmiano da Silva, dando conta que também os vereadores Antônio Carlos Chavioli, Toninho da Saúde, PHS, Rubens Franzino Manuel, PP, Rubão Oswaldo Alves dos Santos, PSC, juntamente com a presidente da época, Maria Margarete Pimpão, infringiram a regra do artigo 90, inciso 9 do RICMA. De rigor, seja requerido o procedimento compatível para a perda dos mandatos dos vereadores e do vice-prefeito em questão, na forma como determina o Decreto-Lei 201/67. Artigo 5º omis. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos de processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados, entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Terceiro, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos em 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópias de denúncia e documentos que a instruírem para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contando o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessária para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Quarto, o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Quinto, concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 dias, e após a comissão processante, emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, e, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Redação dada pela Lei nº 11.966, de 2009. Sexto, concluída a defesa,
proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação nominal sobre cada infração. E, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo da cassação do mandato de prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. 7º, o processo a que se refere este artigo deverá estar concluído em 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Entendimento desta Casa quanto a fatos indecorosos praticados em legislatura passada. Conforme exposto acima, os fatos notificados são referentes à legislatura passada, ou seja, 16ª legislatura, de 01/1 de 2013 a 31/12 de 2016. Não obstante, tal fato não impede o processamento dos fatos, vez que, em entendimento desta Câmara Municipal, em processos políticos da mesma natureza, que atos indecorosos praticados em legislatura anterior não impede o processamento e julgamento na legislatura atual. Sendo, vejamos, aí vem aqui um xerox, aqui até não está fácil de ler. E depois vem aqui, o trecho citado acima é extraído do parecer preliminar no processo político administrativo de cassação 01/2017, onde esta Câmara Municipal cassou o mandato do ex-vereador Valdeir José Pereira Maringá, da imagem do legislativo e conduta pública indecorosa do presidente. Em vídeo divulgado nas páginas do Facebook, anexado na denúncia, uma professora argumentou para o presidente da Casa de Leis, Oswaldo Alves dos Santos, que ele não estava em sua banca de jogo do bicho. No próprio registro de candidatura do vereador Oswaldo Alves dos Santos, houve impugnação da coligação adversária sobre o nome registrado na urna e posteriormente alterado de Oswaldinho Bicheiro para Oswaldinho, número 0000297 09-201-6616-0061. Registro de candidatura do TRE-PR, em anexo. A prática do jogo do bicho institui no Brasil uma contravenção penal. Vejamos o Código Penal, artigo 58. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração penal, pena prisão simples de 4 meses a 1 ano. É de conhecimento no âmbito municipal que o atual presidente do Legislativo é um organizador da prática do jogo do bicho, confirmado pela argumentação da professora na sessão e o próprio registro de candidatura assinado pelo vereador. O Decreto-Lei 201/67, no inciso 3º do artigo 7º, prescreve a cassação do mandato pela Câmara para quem proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Aparentemente, a Câmara Municipal é presidida por um contraventor do jogo de bicho, prática pública totalmente indecorosa, com quem deve fiscalizar a ser e guardião das leis. Por esse fato, o presidente da Câmara do Legislativo deve ter o seu mandato cassado por conduta indecorosa. Dos impedimentos. Observando a fala da denunciada Angélica Ferreira, os vereadores teriam se privilegiado da mesma vantagem, indevida sendo eles: Antônio Carlos Chavioli, Toninho da Saúde,
PHS, atual vereador. Margarete Pimpão, PSD, ex-vereador e presidente da Câmara Municipal à época dos fatos narrados. Rubens Franzino Manuel, PP, Rubão, atual vereador. Oswaldo Alves dos Santos, PSC, atual vereador e presidente da Câmara Municipal. Desta feita, os vereadores teriam participado juntamente ou testemunhado os fatos relacionados do mesmo esquema de corrupção do ex-vereador Maringá, estando, por consequência, impedidos de votar na sessão de acolhimento da denúncia e de comporem a comissão processante na forma como determina o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67, bem como, por óbvio, impedidos de votar na sessão final que deliberará sobre a cassação dos mandatos, devendo serem convocados os terceiros suplentes dos seguintes vereadores, ora denunciados como mandato vigente na atualidade: Antônio Carlos Chavioli, PHS, Oswaldo Alves dos Santos, PSC, Rubens Franzino Manuel, PP, Agnelson Galassi, PHS, Evangelista Pereira da Silva, PHS, Levi Aparecido Xavier, PHS, Paulo César de Araújo, PMDB. Do rol de testemunhas e providências. O denunciante, desde já, requer e arrola os seguintes pessoas como testemunha: Evangelista Pereira de Jesus, PHS, Lita, atualmente suplente e vereador na época dos fatos. Agnelson Galassi, PHS, atualmente vereador. Levi Aparecido Xavier, PHS, atualmente vereador. Angélica enfermeira, PSC, atualmente vereadora. Paulo César de Araújo, PMDB, atualmente vereador. Margarete Pimpão, PSD, ex-vereadora e presidente da Câmara Municipal da época dos fatos narrados. Valdeir José Pereira, Maringá, ex-vereador, cassado. Dos pedidos, pelo exposto, pede-se a Vossa Senhoria para que receba a presente representação, tomando as providências do artigo 50, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67, seguindo-se o trâmite pela comissão processante, com a tomada das providências acima elencadas. Para que não seja alegada a ausência de provas, junta os vídeos com a fala da vereadora Angélica e da professora e apresenta o rol de testemunhas como os comprovantes de regular atividade eleitoral da autora. Requer ainda a junta da ata das sessões do dia 30/1 de 2020 e 2/3 de 2020, com os respectivos vídeos em sua totalidade. Nesses termos, pede deferimento Arapongas, Paraná, 4/3 de 2020, e vem assinado, então, pela denunciante. Uma vez lido a denúncia, passo a consultar no plenário sobre o seu recebimento. Portanto, estará em votação. Quem concorda que irá receber, permanecerá sentado. Quem irá rejeitar, se posicione de pé. Portanto, está em votação a denúncia, essa vez lida a denúncia, está em votação. Rejeitado por 8-7. Está, após essa votação, encerrada a sessão.